Bem, o número 27, pessoal, dessa página aí é o seguinte, ó. Se você pegar e olhar a foto, né, que foi passada, tá? Se determine em cada caso a medida do ângulo de inclinação da reta R. A ideia aqui do número 27 é que acaba te dando aqui um gráfico dentro de uma determinada grade e você conta cada tracinho da grade como sendo uma única unidade. Então, por exemplo, aqui vai ter o eixo X, aqui vai ter o eixo Y. Aqui você acaba tendo uma reta R. E essa R está inserida aqui, essa reta R está inserida aqui numa grade da seguinte maneira. Você pode perceber que a grade que tem aí, ela é alguma coisa assim, ó. Sim. E assim, na prática, é o seguinte, essa reta R passa por esse ponto e passa por esse ponto aqui. Aí, de acordo com o desenho aí, você assumindo que cada traço, que cada linha é uma unidade, então, no caso aqui, você vai ter que ponto? O ponto 2 e 0. E aqui você acaba tendo o ponto 0 e menos 2. Só aumentar um pouco o foco aqui. Não ficou muito. Isso. Então, gente, percebam só, ele pergunta para a gente quem que é o ângulo de inclinação aqui dessa reta. Esse caso aqui é um caso mais trivial, porque você pode perceber que essa distância aqui e essa distância aqui, elas são iguais. Consequentemente, essa reta aqui passa exatamente no meio desse quadrado aqui. Se passa exatamente no meio, quer dizer então que esse ângulo, que eu vou destacar de caneta vermelha aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo e esse ângulo aqui de cima são iguais também. Se o ângulo total, né, vale, no caso, 90 graus, então esse ângulo aqui ele vai ser quanto? Vai ser 45 graus. Consequentemente, esse ângulo aqui em cima também vai medir 45 graus. Então, nesse caso aqui, dá para fazer direto, só olhando a figura, sem fazer muita conta, tá? Então, o ângulo procurado aqui nesse caso, que é o ângulo que a reta faz com o eixo X, é de 45 graus. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, nesse caso aqui, que é mais simples? Não? Vamos lá. Vamos pegar, então, pessoal, a letra B, agora que segue um padrão similar a isso aqui. Deixa eu fazer do outro lado que vai ser melhor, para ter mais espaço. A letra B, nós temos o seguinte, ó. Temos aqui tá? E a reta R, nesse caso aqui, vai acontecer o seguinte com ela. Vai passar aqui. Ela passa nesse ponto e só um detalhe. 1, 2, 3, 4. Então, uma reta R que passa aqui, gente, ó. Aliás, não, tá errado. Ela passa no... Tem que ter passado aqui. Peraí que eu errei aqui. Só um minuto. Deixa eu acertar isso aqui. Deixa eu fazer assim, quer ver?
Isso. Então, esse aqui que é o desenho em questão. Percebam só que esse ponto aqui é a origem. Esse pontinho aqui é o ponto de origem, que seria o ponto 0 sobre 0. Você assumindo que cada reta equivale a uma unidade, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, né? E aqui eu vou ter 1, 2. Então, esse pontinho aqui seria o ponto 2 do x e 4 do y. 2 e 4, então. Deu uma travadinha, vamos ver se melhora. Deixa eu tentar melhorar aqui, pessoal. Ah, voltou ao normal. Ok. Aí, beleza. Como é que eu vou saber quem que é esse ângulo aqui? Aqui não vai ser tão direto quanto aquele outro caso. Vamos lembrar o seguinte, que para você calcular o ângulo, eu posso pegar e utilizar o coeficiente angular. Eu tenho aqui dois pontos. O primeiro ponto, vou colocar aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P2, esse aqui de ponto P1. Então, o P2 vai ser o ponto 2 e 4. Espera aí que travou, pessoal. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto, agora voltou ao normal. Então, olha só, esse ponto aqui é o ponto 2 e 4. E esse ponto aqui de baixo é o ponto 0, 0. Ele pergunta para a gente quem vai ser o ângulo. Então, você pode calcular o ângulo a partir do coeficiente angular aqui. Bom, eu sei que o coeficiente angular ele vai ser o y2 menos o y1 sobre o x2 menos x1. Aí eu vou chamar esse cara aqui de x2, esse aqui de y2, esse aqui de x1 e esse aqui de y1. E vou substituir aqui em cima. Aí, quando eu substituir aqui, eu vou ter o valor do coeficiente angular. Com o valor do coeficiente angular, eu vou conseguir achar quem que é o ângulo aqui. Beleza, vamos lá. Então, teremos o seguinte aqui, pessoal. Teremos o seguinte aqui, ficar m igual a 4 menos 0, 4 menos 0, sobre, no caso, o x2 aqui é 2 menos 0 também. Essa continha aqui. Aí fica m igual 4 menos 0 é 4, 2 menos 0 é 2. Logo, o nosso m aqui vai dar 2 mesmo. Aí, para você calcular o ângulo, lembra que o ângulo que está querendo é esse ângulo aqui. Ó. A gente quer calcular esse ângulo θ aqui. Aí, θ vai ser igual o arco tangente de m. Lembra que o arco tangente você calcula ele a partir da calculadora. O nosso m aqui é 2. Só pegar e usar a calculadora, então, que a gente consegue achar quem é esse valor aí. Esse ângulo aqui, então, pessoal, de acordo com a calculadora, ele vale 63,43 graus. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão aqui, pessoal, específica? Ninguém pode fazer o próximo? Vamos lá. A letra C é o seguinte, ó.
A letra C tem, no caso aqui, o eixo X e tem uma reta R passando aqui por baixo. O que acontece então, gente? Ó, esse ângulo aqui, essas duas retas aqui, elas são paralelas. Consequentemente, não tem inclinação aqui na reta R. Se não tem inclinação, já que elas são paralelas, é porque então esse ângulo aqui vai ser o 0 grau. Tá? Porque não está inclinado, está exatamente paralelo ao eixo X. Então, no caso aqui, vai ser 0 grau o ângulo dessa reta aí, é direto, sem fazer conta, sem nada. Certo aí? Tranquilo? Eu vou fazer o 28 com vocês, então, que é bem interessante também. O 28 é o seguinte: escreva a equação reduzida de cada reta representada abaixo. Vamos lá, então. Tem alguma coisa assim, ele passa aqui no menos 3. E o ângulo aqui, no caso, é 60 graus. Você acaba tendo essa reta aqui. Aqui no caso é x. Aqui no caso é y. Aqui é menos 3. E aqui o ângulo é 60 graus. Ele pergunta para a gente quem é a equação dessa reta T aí. Como é que eu vou proceder aqui então, pessoal? Vamos entender direitinho. Para você poder calcular a equação dessa reta aí, tem que saber o quê? O coeficiente angular e tem que saber um ponto. Percebam só que aqui no 3, o ponto aqui seria quem? Seria 0 do x e menos 3 do y. Beleza. Agora, eu sei que o ângulo aqui é 60 graus. Eu sei que o coeficiente angular, ele vai ser dado, né? Foi a primeira coisa que eu passei para vocês nessa parte da matéria. Ele é dado pela tangente do ângulo θ, onde o θ, no caso, é o ângulo que a reta T faz com o eixo x. Então, nesse caso, ó, o coeficiente angular vai ser a tangente de 60 graus. 60 graus a tangente dele vai ser, no caso, quanto? Vai ser raiz de 3. Vai dar isso aqui, tá? Porque o 60 é um daqueles valores fundamentais, né? Então, a gente sabe de cabeça o valor da tangente dele, que no caso é raiz de 3. Só pegar e jogar na fórmula agora. Y menos y0 igual m x menos x0. Nesse caso, esse cara aqui vai ser o ponto P. Aqui é o x0 e aqui é o y0. Só pegar e substituir. Ó. Y menos 3 igual ao nosso m, que é a raiz de 3. E aqui x menos 0. Aí, desenvolvendo aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai ficar y mais 3 igual a raiz de 3x. Raiz de 3 multiplicar 0 vai dar 0. Logo, fica y igual a raiz de 3x menos 3. Dá essa continha aí. E essa é a equação reduzida. Pessoal, estão muito silenciosos, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Sinta-se à vontade aí. Ninguém? Vamos lá. Essa foi a letra A. Vamos então fazer, pessoal, a letra B. Também é interessante.
Bom, aqui vai ser a S. Aqui vai ser a X. E aqui é os 60 graus. Muito bem, então, pessoal. Vamos seguir a partir daqui. Ó. Se aqui vale 60, o ângulo aqui correspondente aqui do outro lado vai ser 120 graus, tá? Aqui é 60, aqui fica valendo 120. Gente, esse pontinho aqui, se está exatamente aqui, é porque o x dele vale 0 e o y vale 2. É 0 e 2, então. Beleza. Agora, a gente vai ter que calcular quem é esse ângulo aqui. Esse m nosso que ele vai ser dado pela tangente de 120. Aí tem uma situação que você pode pegar e utilizar, que foi visto lá no segundo ano, que é o seguinte: quando você tem um ângulo que ultrapassa 90 graus, eu também passei isso para vocês. Quando tem um ângulo que ultrapassa 90 graus, a tangente dele vai ser menos a tangente de 180 menos o ângulo em questão, que é o 120. Então, novamente, ó, se o ângulo ultrapassar 90 graus, para você calcular a tangente dele, é só colocar menos a tangente de 180 menos esse ângulo aqui, que no caso é 120. Aqui eu não precisei fazer isso porque esse ângulo aqui era 60 graus, era menos que 90, então era direto. Só ajustar aqui, ó, fica menos tangente, 180 menos 120, 60. Aí do 60 eu sei calcular, que fica menos tangente de 60 raiz de 3. Dá isso aqui. Moral da história, então, pessoal, ó, fica y menos y0 igual a m x menos x0. Aí, no caso aqui, tem que ter esse ponto. Esse ponto aqui vai ser o x0 e o 2 vai ser, no caso, o y0. Então, fica y menos 2 igual o m nosso, que é menos raiz de 3, que multiplica x menos 0, que é o 0 que está aqui. Ó, dá menos raiz de 3x. Raiz de 3 que multiplica 0 vai dar 0 mesmo. Joga esse 2 para cá e ele fica positivo. Vou escrever aqui em cima para ter espaço. Y igual a menos raiz de 3, x mais 2. E essa aqui, no caso, é a equação pedida. Bom. Aí, pessoal, olha só, tem as atividades dessa página aí, que eu passei até a número 32, se eu não estou enganado. Eu vou fazer o restante aí dessas questões na próxima aula, passo que vai ser segunda-feira, nesse mesmo horário, tá? Eu vou parar por aqui hoje, aí na segunda-feira, próxima, às 10 horas, eu continuo, faço da letra C em diante as questões que estão faltando aí. Vocês tentem fazer também, quem tiver tempo, quem puder seguir aí. A gente se encontra, então, na próxima segunda-feira, tá bom? Bom fim de semana aí para todos. Beleza, professor, você também.